Como seria se no lugar do Sol estivesse uma outra estrela, ou se ele desaparecesse? Ser inteligente é ser evoluído? O que é inteligência e o que é evolução? Esse é um assunto, acredito, que se foi falado muito pouco. As coisas sempre são dadas pela metade, já mastigadas. Mas eu vou vir com uma reflexão aqui bem interessante, que eu quero que vocês entrem no contexto. Imaginem que no lugar de nosso Sol colocássemos em sua posição astral uma estrela de imensa abrangência, inclusive eletromagnética, como a Sirius, como estamos vendo aqui nessa representação, nessa ilustração. E ainda Sirius tem uma irmã gêmea, Sirius Black, ou B, que ainda orbita em torno dela como irmã mais velha. Então a própria Sirius B se chocaria, pelo menos eletromagneticamente, com o nosso planeta habitável da zona ecológica, digamos assim, de nosso sistema. Um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, para baixo, para cima, não estaríamos aqui numa evolução física. Mas vamos pensar um pouco mais. Isso já em termos materiais. Como seria nascer na Terra se outra estrela estivesse no lugar de nosso Sol Hélios, do sistema Ors, que é o nosso, o sistema local, familiar, o nosso quintal, ou bairro, dentro da Via Láctea. Em primeiro lugar, nos últimos casos, nasceríamos já cegos, porque não suportaríamos com o nosso sistema ocular tamanha energia luminosa, para a própria luz. Não estamos ainda falando de fatores, vamos dizer, técnicos, certos riscos eletromagnéticos que poderia torrar nossos corpos. Porque uma estrela, por exemplo, azul como Sirius, ela é fria, mas mesmo assim ela é extremamente mais quente que a nossa estrelinha amarela, que é o nosso Sol. Então, entre muitas coisas, ou a cegueira seria parte da nossa estrutura, um problema estrutural, que também seria um problema evolucional. Mas, se você já se acha muito inteligente, eu vou contar-vos um segredo. A sua inteligência, que muitas vezes é confundida com consciência, e a própria consciência, quando você vai atingi-la, nesse sistema Terra, tem o tamanho de seu Sol. E vejam, o nosso Sol é o menor entre muitos conhecidos, dentro da própria Via Láctea. Então, tamanho do seu corpo e dos corpos em geral, a configuração dos reinos, dos elementos e tudo que você está vendo na Terra depende do tamanho e distância desse Sol. Pequeno solzinho Hélios de nosso sistema sistêmico, o verdadeiro sistema. E olha que já é um sistema precário, perto de muitos outros, que são bem mais complexos, que não temos capacitação ainda de entender a abstralidade disso. E somos ruins com abstralidade. A abstralidade, para a nossa mente, é interpretada como fantasia. O que é uma fantasia? É uma roupa. É uma máscara que tapa a verdadeira origem das coisas. Imaginação é imagem e ação, já sabemos, isso está batido. Imaginação é o que faz, por exemplo, você dirigir sem ter que prestar atenção em todos os sistemas de seu veículo. A imaginação faz a imagem de que você tem que fazer.
Por exemplo, se você não imaginar depois de seu corpo lhe dar o sinal de fome, ou de sede, ou de necessidades físicas evacuativas, você não consegue sair da poltrona para ir ao banheiro ou ir ao fogão preparar o alimento, ou se ele já está pronto, você esquentá-lo e consumi-lo. Falando em consumir, por que que temos árvores tão altas, tão abrangentes, se não podemos ter acesso às suas copas? Por que que é necessário? Para a sombra? Não. O planeta Terra ele não foi feito para produzir sombras e nem para produzir luz, porque ele tem um sol. A consequência do sol é a sombra, se tiver obstáculos. Mas essas árvores remontam a um tempo em que os seres eram maiores, era o tamanho dessas árvores. Da mesma forma que árvores frutíferas hoje, que você consome os seus frutos, tem mais ou menos um alcance para você. Você consegue ter acesso aos frutos, ao resultado. Árvores que estão por aí gigantescas, que não produzem frutos, elas simplesmente são resíduos de épocas idas, quando o nosso Sol era maior. Claro que de lá para cá, tudo que está se movimentando se consome. Ele é consumido, principalmente como estamos falando de energia, de eletricidade, de fogo, de ação da água, ação dos elementos em si, o ar, o Akash. E o que seria isso de inteligência e evolução? Evolução, você pode ser um ignorantão, ter voltado muitas vezes e você já tem experiência em sua ignorância e podemos dizer que você é evoluído. Evolution. Movimentação em voltas, círculo. Até a gente falava em outro vídeo da espiral. Por exemplo, uma espiral, um ponto bindu de qualquer coração, anda para a direita, em espiral horário, possa que surja e vai surgir alguém ou algo, um ser daquele reino, sexo masculino. O resultado físico disso é um DNA. Temos o DNA X e Y. Perceba? Isso é o código, vamos dizer, é como se eu tivesse dado a nota fiscal do que eu fiz. Em sentido anti-horário, pum, bingo, vai nascer uma fêmea. E a resposta física vai ser o cromossomo de acordo, que seria uma garantia, vamos dizer, a nota fiscal que garante o que é esse produto. Somos nós, produtos dessa evolução. Inteligência, nossas células têm inteligência, mas são incapazes de defender por completo, né, integralmente o corpo. Por isso que devemos estimular essa inteligência, vamos dizer, mecânica só para uma função. Por isso que não adianta você dizer que você é inteligente, tem título, tem isso, tem aquilo, porque você pode ser talvez um engenheiro e não saber pregar um prego na parede, porque não é sua função. Isso tem pessoas com essa capacitação. A sua capacitação é pensar, os outros possa vir com uma missão técnica em sua própria evolução, como cada sol tem a sua evolução com o seu sistema sistêmico real. Então, não importa a ancestralidade nesse caso, porque o que importa é o que está acontecendo agora. Por exemplo, temos árvores grandes, o planeta ele é muito extenso. Para que esse baita planetão se a humanidade ela se aglomera em pontos? Porque o planeta tinha que ser de acordo com o Sol naquela época. Por exemplo, na época Lemuri, o nosso Sol tinha abrangência quase de uma Aldebaran, de uma Sirius, etc, etc e tal. Como está acontecendo um consumismo ali, é lógico que hoje o Sol não tem o mesmo tamanho. É dito que ele está aparentemente se aproximando 1 centímetro por ano de nosso planeta e ainda vai acabar engolindo Mercúrio e Vênus, se tornando matéria-prima dele, né, massa crítica.
e um dia vai chegar em nós. Mas não é que ele esteja se aproximando, é que nós estamos indo em direção ao Sol, tudo está se recolhendo. Chegou até um ponto descendente da pirâmide invertida, agora estamos subindo. Então isso tudo nunca foi falado, mas é importante para você saber onde é que você, né, está localizado evolucionalmente. O que você é? Você quer entender o que você é, senão você não procuraria esse tipo de vídeo, né, essa categoria de assunto. Então quer dizer que você está interessado e é bom você pegar essas informações, digeri-las e ver se faz algum sentido para você, caso você não tenha problema com abstrações. Mas aqui não estamos falando de nada abstrato, é algo bem concreto que pode acontecer e está acontecendo. É bem prático e ocasional, vai acontecer. Por exemplo, pessoas que estão aqui com suas almas, né, encaixadas em corpos, também têm abrangência desse sol. Só que tem almas que, dependendo de seu conteúdo ou já terminou um ciclo em outro sistema, acaba nascendo em algum reino aqui, como tem animais inteligentíssimos, ou nasce, né, com a alforria humana, que é o ser mais livre, vamos dizer, antes do anjo, que é mais livre ainda. Depois os arates de fogo, Budas, Cristos, o que você quiser pensar. Algumas almas são tipo penetras, vamos dizer, vieram para dar um salavanco. Então, por exemplo, se você pertence a uma Aldebaran de touro, por exemplo, você é aquele que vai vir e vai começar a falar essas coisas da matéria para quem já acha que conhece a matéria. O cientista vai ficar boquiaberto com tudo que eu estou falando. Por acaso, a minha ligação é com o Aldebaran. É outro tipo de evolução, outro tipo de alma, outro tipo de tudo. Não é melhor nem pior, é um diferencial. E pessoas assim vão vir e vão chocar com o que falo, não chocar necessariamente por admiração, que vai ser bem raro, mas sim vai criar certos impactos, choques ideológicos e conceituais. Por exemplo, uma pessoa que está ligada a um outro sistema, ela pode vir, ela vai ter desdobramentos naturais, ela vai ter compreensão da matéria, ela compreende alma, matéria, espírito. É o que já está batido para esses sistemas, que não são melhores, eles só estão avançados. Nós vamos chegar lá, qualquer um de nós, os menos avançadinhos e os mais avançadinhos. Então, o que pode acontecer com uma pessoa que está num planeta com um Sol relativamente pequeno e acaba dando, né, um eureka, uma explosão de consciência, começa a entender de tudo um pouco, tem explicação para tudo, não tem uma coisa que ela não responda, pelo menos parcialmente. Essa pessoa, ela vai ter noção da matéria, ela vai enxergar a matéria, o que realmente é na sua maia, na sua fantasia real. Isso é fantasia, corpos, só a consciência não é, e vai saber diferenciar entre fantasia e imaginação. Ela vai ver, por exemplo, que nem acontece comigo. Eu aprendi tudo isso que está em livros, né, de fé interna, o que está no hinduísmo como chakras, o que é Cristo, o que é demônio, o que é isso e aquilo, e essas coisas são tudo nós. Eu aprendi saindo do corpo. Já me aconteceu, por exemplo, de eu fora do corpo ficar esperando um filho meu se exteriorizar. Eu já vi as pessoas saindo do corpo. E nela sair do corpo, elas abandonam o corpo e me deixam eu estudá-lo. Como o corpo etérico não pode sair, é um corpo energético, e ele não pode estar aqui materializado, como o corpo astral também não, nem o corpo mental, que ainda são lunares, que são inferiores. Inferiores em quê? No sentido de que lunar, porque recebe a luz do Sol, eles têm certa energia, certa luz, mas elas só refletem, elas não estão produzindo por eles. Nós devemos construir corpos solares, e não é só com retenção de sexo ou fazendo-o ritualmente, mas está ligado sim a um tipo de hidrogênio
né, muito falado na gnose, que acaba o prana se convertendo num tipo de hidrogênio, dependendo do tipo de meditação pranayama que você faz todo dia, seja solteiro ou casado, se não importa. Você energiza tanto o corpo que as células, moléculas, elétrons, partículas, átomos começam a interpretar. Não quer dizer que você vai virar purpurina, eu sempre digo, ou que você vai sair aí flutuando, que nem monge trapista, ou como uma pomba de luz, mas você vai assimilar a luz, né? Conforme você vai evoluindo, você não precisa ter vindo de outro sistema. Mas você vai ver a fera interna, os agregados, você vai ter contato com essas coisas, porque isso aí é pauta de estudo. Aquilo que para nós parou na matéria como estudo científico, para esses povos avançadíssimos, essas almas que vêm para cá e vêm convidar a esses estudos, já é de praxe. Por exemplo, o corpo astral, ele é estudado em maca, né, numa mesa, num laboratório, em outros rincões, em outros sistemas, que também são sistêmicos, mas é os sistêmicos deles. Então isso tudo é muito interessante. A gente pode evoluir com o que a gente já tem, só que não podemos nos bastar assim. Esse sol ele não alimenta toda a consciência universal. Então a sua consciência é do tamanho do seu sol. Paz reverencial a todos.